Mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Levítico, capítulos 7 e 8, o Salmo 49 e Lucas, capítulo 13. Amém? Antes de iniciar, faz sua oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o sangue se aspergirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fresura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Todo o varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer o terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, como fogo será queimada. Mas de outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas ao Senhor. A gordura do peito com o peito trará, para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos, aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Arão. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o efode, e cingiu com o cinto de obra esmerada do efode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhe as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação sobre ele. Depois tomou toda a gordura que está na fresura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fresura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito.
Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fresura, e o redenho do fígado e ambos os rins, e a sua gordura, e espado à direita. Também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua à direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém. Agora leremos o Salmo 49. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. E seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este é o caminho deles, é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Selá. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão. Quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais, que perecem. Amém. Agora leremos o capítulo 13 do Evangelho segundo Lucas. Amém? Esse capítulo vai falar sobre a necessidade do arrependimento.
E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, porque terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as suas mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignando porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando, lança na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido da tua presença, se tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios, e afetuo curas, hoje e amanhã, e no 3º dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos
vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.